Você já se perguntou para onde vamos quando morremos? E se a morte não for o fim, mas uma passagem? E se na verdade você já morreu incontáveis vezes, sem sequer perceber? A maior parte das pessoas teme a morte, mas não pela morte em si, e sim pelo desconhecido. O que acontece com a consciência quando o corpo físico se apaga? Será que tudo simplesmente deixa de existir? Ou será que a jornada continua? As tradições espirituais mais antigas nos dizem que a morte não é um ponto final, mas um portal para outra realidade. No budismo tibetano, esse momento de transição é conhecido como bardo, um estado intermediário, onde a alma atravessa experiências que podem levá-la à libertação ou a mais um ciclo de renascimento. O que realmente acontece nesse momento? Como podemos nos preparar para essa jornada? Hoje, vamos mergulhar nos mistérios do pós-vida e explorar os segredos ocultos sobre a morte e a consciência. Você está pronto para descobrir? Desde os primórdios da humanidade, a morte tem sido vista como um grande mistério. Para alguns, é o fim definitivo. Para outros, é apenas o começo de uma nova jornada. Diferentes tradições espirituais enxergam a morte não como uma destruição da existência, mas como uma transição. No hinduísmo e no budismo, a morte faz parte do ciclo infinito de nascimento, vida, morte e renascimento, o chamado samsara. No Egito Antigo, acreditava-se que a alma passava por julgamentos antes de alcançar a eternidade. Já no xamanismo, a morte é vista como uma mudança de plano, onde o espírito retorna à fonte ou continua aprendendo em outras dimensões. O que todas essas crenças têm em comum? A ideia de que a consciência não se apaga com a morte. Ela se desprende do corpo físico e segue sua jornada. Mas se a morte é uma passagem, para onde vamos? Como essa transição acontece? E mais importante, será possível controlar ou influenciar o que acontece depois? Os ensinamentos do budismo tibetano afirmam que existe um momento crucial logo após a morte, um instante de grande clareza e oportunidade. É nesse momento que a alma pode perceber sua verdadeira natureza e se libertar do ciclo de reencarnações. Mas para isso, é preciso entender o que acontece durante essa jornada. Nos próximos minutos, vamos explorar o caminho da consciência após a morte e os estados intermediários pelos quais a alma passa. E acredite, esse conhecimento pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida. Para o budismo tibetano, a morte não é o fim da existência, mas um momento de transição. Após deixar o corpo físico, a consciência entra em um estado intermediário conhecido como bardo, um espaço entre a morte e o renascimento. Esse período pode durar até 49 dias e é marcado por diferentes experiências que determinam o futuro da alma. A primeira fase dessa jornada é o bardo do momento da morte. Aqui a pessoa sente seu corpo se dissolvendo aos poucos. O elemento terra desaparece, causando uma sensação de perda de força. O elemento água se dissipa, trazendo secura e sede. O fogo se apaga, o corpo esfria. O ar desaparece e a respiração se torna irregular até cessar completamente. Quando isso acontece, a consciência entra em um vazio profundo. Mas esse não é o fim. Logo em seguida, a alma se vê diante da luz clara, um estado de consciência pura e ilimitada. Para aqueles que treinaram sua mente em vida, esse é o momento de alcançar a iluminação. Se a alma reconhecer essa luz como sua verdadeira natureza, pode se libertar do ciclo de reencarnações. Mas, para a maioria das pessoas, esse momento é passageiro e rapidamente perdido. Então começa o bardo da experiência. Aqui, a alma enfrenta visões poderosas, deidades pacíficas e coléricas que refletem seu próprio estado interno. Esses seres não são externos, mas manifestações do que a mente carrega dentro de si.
Se a alma se apega ao medo ou à confusão, perde a chance de despertar e continua sua jornada rumo ao renascimento. A última fase é o bardo do renascimento, onde a alma, guiada por seu karma, é atraída para uma nova vida. Imagens de futuros pais aparecem como reflexos de suas energias passadas e, inconscientemente, a consciência escolhe seu próximo corpo. Quando esse processo se completa, a lembrança do bardo desaparece e o ciclo de vida e morte recomeça. Mas há uma pergunta essencial: é possível escapar desse ciclo? A resposta dos mestres tibetanos é clara: sim, mas exige preparação e consciência. Com práticas espirituais, meditação e um entendimento profundo da morte, é possível reconhecer a ilusão do renascimento e encontrar a verdadeira libertação. Nos próximos minutos, vamos explorar como podemos nos preparar para essa transição e transformar a maneira como encaramos a morte e, consequentemente, a própria vida. No momento da morte, algo extraordinário acontece. A consciência começa a se desprender do corpo físico e a entrar em um estado de transição. Esse processo não acontece de uma só vez, mas em etapas, conforme os elementos que compõem o corpo vão se dissolvendo. Primeiro a terra se dissolve na água e a pessoa sente o corpo pesado e sem força. Depois, a água se dissolve no fogo, trazendo uma sensação de secura extrema. O fogo se dissolve no ar e o calor do corpo começa a desaparecer. Por fim, o ar se dissolve no espaço e a respiração se torna fraca até cessar completamente. Nesse momento, a mente entra em um estado de vastidão silenciosa. Mas a morte não é um apagão. Pelo contrário, é um momento de extrema lucidez. A consciência, agora livre das limitações físicas, percebe uma luz intensa e radiante. Essa luz, chamada de luz clara, é a verdadeira essência da realidade. Para aqueles que estão preparados, esse é o instante supremo. Se reconhecerem essa luz como sua própria natureza, podem alcançar a libertação definitiva. Mas para a maioria, esse momento passa despercebido e a jornada continua. Após a luz clara, a consciência entra em um estado intermediário, onde começa a vivenciar experiências que refletem sua própria mente. Algumas almas testemunham paisagens deslumbrantes, cores vibrantes e presenças benevolentes. Outras se deparam com figuras aterrorizantes e visões caóticas. Essas experiências não são externas, mas projeções do próprio subconsciente. São ecos dos pensamentos, medos e desejos cultivados ao longo da vida. Os ensinamentos tibetanos dizem que, se a alma perceber que tudo isso é apenas uma manifestação da mente, pode transcender essas ilusões. Entretanto, a maioria das pessoas não reconhece a natureza ilusória dessas visões e continua imersa em seus padrões mentais. Esse é o momento crucial, onde o destino da alma começa a se definir. Se ela se deixa levar pelo medo, pelo apego ou pela confusão, será atraída para um novo renascimento, de acordo com suas ações passadas. Mas se conseguir manter a clareza e a tranquilidade, poderá escolher conscientemente seu próximo destino, ou até mesmo escapar do ciclo de renascimentos. Esse processo revela algo profundo. A morte não é o fim, mas uma continuação da jornada da consciência. E mais do que isso, mostra que a forma como vivemos influencia diretamente o que acontece após a morte. O estado mental no momento da morte pode determinar se a alma seguirá para um caminho de libertação ou de reencarnação. Por isso, muitas tradições espirituais enfatizam a importância de cultivar a lucidez e a serenidade, ainda em vida. Afinal, entender a morte é, na verdade, entender a própria existência. O destino da alma após a morte não é aleatório. Segundo as tradições espirituais, especialmente o budismo tibetano, o que acontece depois da morte é moldado pelo karma.
a soma de todas as ações, pensamentos e intenções cultivadas ao longo da vida. Cada escolha, cada emoção, cada desejo deixa uma marca na consciência, influenciando a jornada que a alma seguirá. O karma não é um julgamento ou punição, mas uma força natural, semelhante à lei de causa e efeito. Aquilo que a alma semeou em vida é o que ela colherá após a morte. No estado intermediário entre a morte e o renascimento, conhecido como o bardo do devir, a alma é atraída para uma nova existência, de acordo com suas tendências e padrões mentais. Esse processo não é totalmente consciente para a maioria dos seres, pois os apegos, medos e ilusões criados ao longo das vidas anteriores obscurecem a clareza da escolha. Uma alma dominada pelo desejo pode ser puxada para um renascimento em circunstâncias que reflitam esse desejo. Uma alma envolta em raiva ou ressentimento pode ser atraída para um mundo de sofrimento e conflito. Por outro lado, uma alma que cultivou compaixão e sabedoria encontrará caminhos mais elevados e harmoniosos. Mas há um detalhe fundamental. Dentro desse processo, ainda há espaço para a escolha. Mesmo que o karma tenha um papel determinante, a consciência ainda possui um certo grau de liberdade. Almas mais despertas conseguem reconhecer esse momento como uma oportunidade e, com lucidez, escolher condições que favoreçam seu crescimento espiritual. Os ensinamentos tibetanos dizem que aqueles que treinaram a mente em vida podem até mesmo optar por não renascer, escapando do ciclo de samsara e alcançando a libertação definitiva. O momento da morte, então, é mais do que uma simples transição. É um reflexo direto da forma como a alma viveu e um portal para sua próxima experiência. Isso revela um ensinamento poderoso. A vida que levamos agora está moldando nosso futuro após a morte. As decisões, emoções e intenções que cultivamos não desaparecem. Elas nos acompanham e definem os caminhos que teremos à nossa frente. Por isso, compreender o karma e a escolha na reencarnação não é apenas uma questão sobre o que acontece depois da morte, mas um chamado para viver com consciência e propósito no presente. Preparar-se para a morte enquanto estamos vivos não é apenas uma prática espiritual, mas um caminho de autoconhecimento profundo. Muitos pensam na morte como algo distante, um evento que acontecerá no futuro. Porém, a espiritualidade nos ensina que a preparação para a morte deve começar agora, a cada momento. A morte, no fundo, é uma continuação do processo de transformação que estamos vivendo todos os dias. Uma das formas mais eficazes de nos prepararmos é por meio da meditação. A prática regular nos ajuda a treinar a mente para lidar com a transição da morte. Ao meditar, desenvolvemos uma maior clareza mental, aprendendo a observar nossos pensamentos e emoções, sem nos identificarmos com eles. Esse distanciamento é crucial no momento da morte, pois, ao nos desapegarmos de nossa identidade e dos nossos apegos materiais, conseguimos enfrentar a transição com serenidade. Outro aspecto fundamental é cultivar uma vida ética. As ações que tomamos ao longo da vida têm impacto direto na qualidade da nossa consciência no momento da morte. Praticar virtudes como a compaixão, a generosidade e o perdão não só nos aproxima de nosso verdadeiro eu, mas também nos ajuda a diminuir os karmas negativos, criando um caminho mais leve para a alma. Além disso, a contemplação da morte é uma prática profundamente transformadora. Pensar na morte de maneira consciente não é mórbido, mas libertador. Isso nos ajuda a reconhecer a impermanência de todas as coisas e a perceber a importância de viver cada momento de forma plena e presente. Ao aceitarmos que a morte é parte da vida, aprendemos a viver com mais sabedoria, desapego e propósito. Por fim, a preparação mental e espiritual é essencial. Isso envolve compreender que a morte não é um fim, mas uma passagem.
Ao cultivar uma visão mais ampla da vida e da morte, aprendemos a lidar com o medo da morte e a ver além da ilusão da separação. Trabalhar a aceitação e a confiança no processo natural da existência nos permite enfrentar a morte com a mente tranquila e aberta, prontos para a transformação que ela traz. A morte é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da vida. Mas, como vimos, não é um fim, e sim uma transição natural, uma continuação da jornada da consciência. Preparar-se para ela enquanto estamos vivos é uma das maneiras mais poderosas de viver com propósito e autenticidade. Ao cultivar uma mente clara, viver com virtude e refletir sobre a impermanência, podemos não só enfrentar a morte com serenidade, mas também transcender os ciclos de sofrimento e renascimento. Se este vídeo trouxe reflexões valiosas para a sua vida, compartilhe com aqueles que podem se beneficiar desse conhecimento. Inscreva-se no canal, curta e comente abaixo suas experiências e insights sobre esse tema profundo. Nos próximos vídeos, continuaremos explorando esses mistérios e ensinamentos transformadores. Lembre-se, a verdadeira sabedoria está em viver plenamente o presente, consciente de que a morte, quando entendida, pode ser uma grande mestre. Até o próximo encontro.